Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o Cici Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do Cici Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o Cici Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Olá, pessoal! Bem-vindo a outro episódio. Quer dizer, olá, pessoal, bem-vindo tá completamente errado, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. E ainda estou aqui com meu pai, querido. Alô? Que vocês já sabem o nome, Marco. E nós vamos falar sobre um assunto que eu não comento muito, porque não tem muito para quem comentar, na verdade, mas que eu acho muito interessante para vocês. O meu pai, ele teve algumas pessoas muito importantes brasileiras muito perto dele. Então, uma dessas pessoas, por exemplo, é o Tom Jobim, né? E, vamos lá, pai, explica quem é o Tom Jobim. Tom Jobim é um dos maiores compositores brasileiros, é o coautor do Garota de Ipanema eu ficaria aqui meia hora dizendo as músicas dele. Uma pessoa excepcional, uma pessoa do bem, um poeta, enfim, um personagem. E em qual circunstância você o conheceu? Um amigo me levou para almoçar numa churrascaria muito cafoninha, mas enfim. Qual era a churrascaria? Era, meu Deus, eu não lembro agora o nome, mas ela já não existe mais. Mas, enfim, isso daí. E o Tom Jobim fazia plantão lá. Ele ia para lá, comia, bebia, passava o tempo, os amigos sentavam na mesa e ele então se divertia lá. E esse amigo me levou para sentar na mesa com o Tom Jobim. Eu fiquei meio impressionado. Imagine eu, Tom Jobim, na mesma mesa, respirando o mesmo ar e tal. E daí ele pegou e falou o que eu queria beber. Eu falei que eu queria beber, sei lá, um refrigerante, alguma coisa. Ele falou, não. Você tem que entender de política internacional. Eu falei, como assim? Ele falou assim, olha, eu vou te fazer um drink que você vai beber, você vai se sentir muito bem e você vai entender todo o mundo de hoje. Eu falei, tá ótimo, obrigado. Aí ele pegou e chamou o garçom e mandou colocar uma garrafa de vodka na mesa e uma garrafa de whisky. Um whisky do Tennessee. E daí ele misturou. Detalhe, meu pai não bebe, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Meu pai bebe uma taça de vinho e já tá pronto pra ir dormir. Assim Aí como ele eu. misturou as duas bebidas, colocou um pouco de gelo e falou, pronto, agora você prova que você vai saber tudo dos Estados Unidos e tudo da União Soviética. Você vai entender de política internacional num minuto. E era bom? Não. E daí eu tomei, fiz um brinde à paz mundial e depois de uma meia hora, mais ou menos, muita gente passava na mesa, fala Tomzinho, e ele dava beijo nas pessoas. Um ser humano assim, raro, que explica bem o tipo carioca, o tipo brasileiro, um grande artista, eterno. E, bom, teve então essa situação com o Tom. Foi a única? Foi a única, teve mais vezes, mas nenhuma engraçada. Quer dizer, tudo bem, então, tudo bem, como é que está? Não sei o quê. Sempre um beijo na testa, mas não teve assim Era beijo na testa mesmo? beijo na testa. Beijo na testa. Quando ele estava
suponho eu, no 10º drink, né? No primeiro drink, lá, tudo bem. Ele bebia bastante, né? Bebia bastante, mas não ficava bêbado, ele não trocava a perna, ele Sabia se comportar, digamos sabia, assim. era aquele cara da velha guarda de Ipanema, que bebia com moderação, vamos chamar assim, bebia bastante, mas não dava vexame, ao contrário. E segunda pessoa que as pessoas vão vibrar que você conheceu, e conheceu bem, de uma certa forma, foi o Pelé. Pelé. Pelé eu via nos campos, era apaixonado pelo Pelé, ele tem a mesma idade que eu, então a gente surgiu pro futebol, ele nos campos e eu olhando ao mesmo Peraí, tempo. ele jogando e você Eu assistindo. assistindo. Era no Pacaembu. A gente surgiu ao mesmo tempo, é ótimo. E eu então acompanhava o Pelé e ficava olhando só para ele, o jeito que ele corria, como Mas ele peraí, recebia a pai, bola. ficava assistindo no Pacaembu. O que é Pacaembu? Ninguém Pacaembu entende. é um estádio de São Paulo que foi reformado. Na época que eu ia para Pacaembu era pequeno, às vezes dá para você escutar até o grito do jogador dentro de campo. Então eu ficava olhando o Pelé maravilhado com as coisas que E ele ele fazia. jogava na época pro Santos. Só para o Santos. Sim, que é o seu time. Exatamente. E a única pessoa que torcia pelo Santos no estádio inteiro era eu, Marco Antônio, por causa do Pelé. E as outras pessoas torciam pelo Corinthians, Palmeiras, São Paulo, etc. Quando o Santos fazia gol, levantava eu e mais 2. Gol! Hoje em dia o estádio inteiro levanta, o Santos tem uma grande torcida. E o Pelé, que eu conheci no campo, eu conheci também socialmente. O Pelé era sempre convidado para eventos, eu trabalhava nesse ramo, e eu conheci, e daí é o seguinte, a frase é, ele nasceu para ser gênio. Ele é a pessoa mais simpática, sem ser forçado, que tem. Quando você chegava numa roda que o Pelé estava falando, ele vinha te cumprimentar. Ele dizia, oi, tudo bem? Mesmo que não te conhecesse, apertava a mão. Um dia, a E a Aninha, mamãe tem foto com ele, né? tem foto com ele, um dia, a Aninha, a gente estava jantando, e chegou o Pelé, aquele grupo em volta dele e tal. E a Aninha falou, ai, como eu gostaria de conhecer o Pelé. Um garçom ouviu, foi até o Pelé e falou, olha, aquela moça quer conhecer e tal. Ele veio até a mesa, falou, oi, qual é o seu nome, Ana? Imagina a cara Ana, dela. você é a segunda Ana que eu conheço, mas você é a mais bonita delas. Enfim, um charme total. A Aninha ficou apaixonada por ele, eu mais ainda. O Pelé era uma pessoa, ele nasceu para ser o deus do futebol. Ele nasceu para ser um gênio. E os grandes gênios são acessíveis, eles gostam de gente. Não tem Eles não se escondem em não tem quatro essa paredes. frescura de hoje de assessoria de imprensa, não tenho tempo, tem que marcar uma hora, nada disso. O pessoal se dava, se abraçava, sentava numa mesa e ele contava histórias do jogo. Todo mundo queria saber qual aquele gol que você fez, como é que foi. Ele tinha paciência de explicar, falar. Uma pessoa excepcional, Pelé. Agora, se você tivesse que escolher um gol do Pelé, qual é o seu preferido? Um gol do Pelé é um gol que foi transmitido pela televisão, mas que infelizmente pegou fogo na televisão. Peraí, deixa eu explicar. A antiga TV Globo. Não, antiga TV Record. A antiga TV Record, porque a TV Globo também pegou fogo, né? A antiga TV Record ficava em São Paulo. E, na época, era tudo filme, né? Literalmente. Eram. Como é que eu digo? Fitas e fitas. Era videotape. De videotape. A gente fala videotape, tá? Não é videotape, é videotape. E aí pegou fogo. Então, todo esse material, até certa data, que eu não sei dizer, talvez meu pai saiba, pegou fogo e tudo foi perdido. Então o original foi embora. Esse gol do Pelé, que foi o gol que ele, inclusive, considera o mais bonito da carreira dele, ele foi jogar num campo do time chamado Juventus, que o Cristiano Ronaldo está jogando hoje em dia. Não. O Juventus está falando é o Juventus rico, é o Juventus da Itália. Estou falando do Juventus pobre, lá de São Paulo. Tinha um campinho pequenininho e o Pelé foi jogar e o Santos não conseguia vencer a barreira do Juventus. Não conseguiu, o Pelé não conseguia fazer nada. O pessoal xingava muito ele ficou com muita raiva e ele então respondeu com essa raiva, ao contrário de fazer um gesto obsceno, de gritar, ele fez um gol mais bonito da vida dele, segundo ele. Um gol de raça,
velocidade, força. Raça quer dizer que com muita vontade. Muita assim. vontade, muita coragem e com uma técnica inacreditável. Aquela defesa intransponível, ele foi dando toques, passando a bola no meio da perna das pessoas, dando balãozinho por cima da cabeça das pessoas, matando no peito, fingindo que ia para cá e ia para lá. Ele driblou 8 jogadores do Juventus, deu um chapéu no goleiro e fez o gol. Correu para o fundo do gol, pegou a bola, foi para a torcida e mostrou a bola. Olha aqui a bola, olha aqui o gol. Agora, uma coisa, só pra gente terminar o episódio. Você sempre me falou que nos dias de hoje, as pessoas não sabem, entre aspas, bater e receber dentro de campo, né? Que, por exemplo, a gente tem aquele grande exemplo, entre aspas, do Neymar, que levou um chute na canela e cai e fica chorando, essas coisas. O Pelé recebia muito, mas também batia muito no sentido de, tipo, ele sabia devolver e não era com ele. Ele sabia disfarçar bem, né? Que ele sabia receber, mas também sabia dar. E hoje em dia falta isso, né? No futebol. O Pelé da antiga guarda, que o que acontece em campo fica. Então, o Pelé, quando era garoto, 17 anos, ele foi campeão do mundo. Todo mundo começou a bater no Pelé, bater muito no Pelé. Quando a gente fala bater, dá um chute ali, dá um chute aqui. Não, entrar dentro pra quebrar. de campo, não é dentro fora, é dentro. E daí, então, um jogador antigo chegou pro Pelé e falou o seguinte: meu filho, se você não aprender a devolver, você tem só 2 anos de futebol. Então vê se aprende a bater. E o Pelé batia com a genialidade dele. Ele batia de tal forma que o juiz às vezes marcava falta para ele. Marcava falta contra o outro cara, ele levantava a mão assim, na hora da inocência, e o cara tava embaixo quebrado. Porque senão, o sujeito sabia que se desse nele, ele ia receber 2 de volta. Foi daí que o Pelé conseguiu jogar futebol. E teve algum respeito dentro de campo. Teve muito respeito dentro de campo. O Pelé, ele se impôs pela força, né? Tipo, mas uma força, como eu vou dizer, uma justiça. Não batam em mim que eu bato em vocês. Se ninguém bater em mim, eu não bato em ninguém. Agora, se entrar para valer, eu vou entrar para valer. E ele entrava para valer. Bom, então vamos encerrar esse episódio, né? A gente falou sobre Tom Jobim e sobre Pelé. Foi ótimo, incrível, maravilhoso. E a gente se vê no próximo episódio. Ok, bye. Tchau. Tchau. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese
to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.